Vamos aprender agora a ferramenta do Selection Tree, que é uma das ferramentas que a gente mais vai usar aqui quando a gente entrar no Navisworks para analisar nosso modelo, para a gente entender como é que ele funciona. Tá? Então, onde é que fica essa ferramenta? Essa ferramenta fica na aba Home, em Selection Tree. Ó, perceba que quando a gente clica no botãozinho, ele abre uma descrição. E aí ele diz que a Selection Tree exibe uma variedade de vistas hierárquicas da estrutura da cena, conforme definido pelos aplicativos de CAD, nos quais os modelos correspondentes foram criados, né? Então, a nomenclatura dos itens sempre vão se referir ao que a gente criou lá no nosso arquivo CAD, no nosso arquivo de autoria. Então, aqui no Navisworks, a gente não vai conseguir editar nada do que o modelo foi criado. Então, o modelo tem que vir pronto. A gente só analisa. Lembra? O Navisworks é um software de análise. Para a gente embutir o conhecimento, embutir a informação, embutir os parâmetros, a gente tem que fazer isso lá no software autoral, que é o Revit, que são o software da ArchiCAD, Bentley, AutoQI. Então, são esses softwares que a gente vai colocar a informação. Aqui no Navisworks, ele é um software de análise, para a gente unir os nossos modelos, criar nosso modelo federado, analisar o nosso modelo, fazer a simulação construtiva, extrair os quantitativos e também fazer compatibilização. Uma das principais ferramentas, então, que a gente vai trabalhar aqui no Navisworks é o Selection Tree. Vamos entender o que é essa ferramenta, né, essa funcionalidade e para que ela serve. Então, ó, ela fica aqui na aba Home, Selection Tree. Percebam que quando a gente abre Selection Tree, automaticamente ele nos abre aqui, ó, um menu, né? Um menu aqui que está nos mostrando o quê? Todos os arquivos que foram adicionados para a gente criar o nosso modelo federado. E esse Selection Tree, ele vai ter aqui, ó, nessa flechinha, algumas opções, né? Alguns modos de vistas. Então, a gente tem o Standard, o Compact, o Properties e o Sets. Já vamos falar sobre isso. No modo Standard, perceba que a gente tem aí toda uma organização dos modelos. Eu clico na informação e ele já me mostra aonde está esse modelo, esse modelo exclusivo no modelo total, né? Percebam que ele fica aqui na cor azul. E percebam que ele tem umas cruzinhas, né? O que isso significa? Que eu posso abrir e ver o que tem dentro. Tá? Então, percebam aqui que eu tenho o meu modelo aqui do quiosque. Eu peguei quiosque 2 para mostrar para vocês aqui. E aí eu vou abrindo a minha informação e ele vai me dando, vai agrupando os nossos objetos conforme essa hierarquia. Então, qual que é a primeira hierarquia que ele nos dá aqui? Modelos. Então, tudo que pertence à arquitetura quiosque 2, se eu clicar aqui, vai me selecionar. Se eu for agora no... Aqui tem a parte do no level, né, que é a parte da abertura dos elementos, depois a gente vai conversar sobre isso, mas ele abriu em 2 níveis. Então, a gente tem aqui o IFC, que ele é uma extensão IFC, então a gente vai perceber que a extensão do IFC é diferente da que vem nativa do Revit. Ele vai mudar um pouquinho, mas a lógica vai ser a mesma. Então, ele vai nos mostrar aqui primeiro o nível do IFC e depois os pavimentos, ó, térreo e segundo pavimento. Então, ele já vem nesse próximo agrupamento hierárquico. Então, se eu clicar no térreo, ele vai me mostrar tudo que foi modelado no térreo. Tá? Então, é isso que significa. Agora, se eu for mais abaixo, o que eu tenho? Eu tenho as nossas classes do IFC, as categorias do Revit. Tá? Então, a gente pode fazer essa comparação. Não é uma comparação tão justa, mas ok. É como se fossem as categorias das nossas classes lá no IFC. Na aula de IFC, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, que o objetivo é a gente falar da ferramenta. Então, se eu clico aqui ó, em IFC BIM, é vigas. Então, é a classe das nossas vigas. Então, perceba ó, que ele selecionou o que está modelado como viga. Se eu clicar em IFC Wall Standard Case, ó, ele pegou o quê? As nossas paredes. Então, de novo, ele está agrupando por essa hierarquia de classes. Só que essa hierarquia de classe pertence ao térreo, que pertence ao quiosque 2. Então, perceba, é uma hierarquia. Logo, o que está mais abaixo do nível pertence ao nível de cima. Se eu abrir, ó, tem outra cruzinha aqui, ó. Se eu abrir mais um pouco essa cruzinha, ó, a gente já começa a ter o quê, ó? Os nossos
tipos, né? Então, aqui, ó, alvenaria de 14, reboco externo, pintura externa e pastilha. Então, perceba, ó, que ele já vai dar um agrupamento por tipo. E, de novo, esse tipo pertence a esse wall standard case, que pertence ao térreo, que pertence ao quiosque 2. É hierárquico. E aí, se eu abrir aqui, ó, a alvenaria de 14, o que ele vai nos dar aqui, ó? Ele tá nos dando... Deixa eu pegar a pintura, que ela tá externa, e fica mais fácil de eu te mostrar. Se eu abrir, ó, ele tá nos dando o quê agora? A instância, ou seja, o seu objeto na sua individualidade. Então, o nível aqui, que vai estar dentro do tipo, é a instância daquele objeto que pertence ao tipo pintura externa branca, que pertence à classe Wall Standard Case, que pertence ao nível térreo, que pertence ao quiosque 2. E se eu abrir mais um pouco, ó, ele está nos dando o quê? O material que está dentro dessa parede. Então, esse que é o conceito do Selection Tree, é a gente organizar os nossos modelos de uma forma hierárquica. E quando a gente está no menu do Standard, que é esse aqui, ele nos traz essa configuração: modelo, níveis, classes, tipos, instância, materiais. Então, ele organiza o nosso objeto BIM segundo essa hierarquia. Tá? Então, por isso ele chama de módulo standard, que é o modo padrão. E a gente vai ver, né, na aula de exportação de NWC, vocês vão ver que, ó, que esses modelos de hidro, ó, eles estão na extensão NWC. Então, se eu abrir aqui, ó, ele vai estar um pouco diferente. Por quê? Porque o hidro, a gente vai ver isso em detalhes depois, ele tem vários links para montar o arquivo principal. Então, cada link que a gente montou lá para criar a torre veio para cá como sendo um outro subnível. Então, ó, percebam que eu tenho subnível, por exemplo, da torre 1, segundo pavimento. Ele vai estar, a gente vai conseguir ver que ele está escondido e eu ainda não mostrei as ferramentas de visibilidade, mas eu vou mostrar aqui, ó. Se eu clicar em Hide Unselect, ó, ele vai me mostrar só o que está modelado ali, ó. Então, isso aqui pertence àquele link. A gente já vai falar em detalhes sobre essas ferramentas. É só para eu explicar o conceito. Então, se eu vim aqui no Selection Tree, ó, percebam que ela está variando, indo e voltando, indo e voltando. Se eu clicar nesse alfinete aqui, ó, que é o Auto Hide, ele vai ficar fixo. Tá? Então, o que significa, ó? Esse modelo de hidrossanitário, eu vou clicar nele e vou dar um Hide Unselect. Ó, vai ficar só ele, tá vendo? É o modelo hidrossanitário da Torre 2, que foi exportado direto do Revit para a extensão NWC. Então, aqui a gente tem todos os subarquivos que pertencem a esse arquivo principal. Calma, a gente vai ver tudo isso em detalhes. Estou te explicando a ferramenta, tá? E aí a gente tem os subníveis aqui. E aí a gente tem esse aqui, ó, que pertence, e aquele ali, ó, que ele marcou de azulzinho. Lembra que eu falei que quando a gente está trabalhando com instalações, às vezes o fundo preto é melhor? É por isso, ó, fica ruim de entender aonde ele selecionou. Então, eu vou vir aqui, ó, background, e vou mudar para preto. Apply. Então, ele está pegando aqui. Então, é esse modelo aqui, ó. Perceba que fica um pouquinho mais azul. É que tudo tá azul, né? Aqui fica um pouquinho mais azul. Se eu vir aqui, ó, em opções, ó, eu consigo mudar essa corzinha também de azul. Então, se eu for lá no Navisworks, né, opções, eu tenho aqui dentro de interface selection, eu posso mudar essa cor, ó, colocar um vermelho que não tem presente no modelo. E vou dar um OK. Ó, aí fica mais fácil de ver o que ele selecionou. Ó. Então, ele pegou o segundo pavimento ali. O que isso significa? Agora, se eu abrir um pouquinho mais, ó, eu tenho os níveis. Ó, então, só que a gente vai ver lá na aula de federação que tudo ficou como térreo devido à forma como foi modelado. Então, a gente não vai levar muito em consideração essa informação que está aqui. Tá? Mas só para vocês entenderem. Então, aí quando a gente tem links, é o arquivo principal, o link, os níveis, e aí, ó, as categorias. Então, se eu clicar aqui, ó, em tubulação, ó, ele vai nos selecionar tudo que é tubulação desse modelo, ó, nesse vermelhinho aqui. Se eu clicar em conexões de tubo, ó, ele está nos marcando as conexões. Tá vendo? Então, esse que é o conceito. Só que é a categoria, então ele está marcando tudo que é conexão de tubo que está presente no segundo pavimento.
Se eu abrir mais um pouquinho aqui, ó, as conexões, aí eu tenho o quê? Os tipos, ó. Aí perceba que ele está variando aqui no modelo, nos mostrando os tipos. Tá, mesma coisa com a tubulação, ó. A gente tem os tipos de tubulação, que no caso tudo é PVC marrom, a gente vai ver também sobre isso na aula de requisitos de modelagem do hidrossanitário. E o tipo, ele não traz o diâmetro, então já tem que ter uma informação de instância, né, para colocar o diâmetro aqui. Então, tudo que é PVC marrom soldável independe do diâmetro. Então, aqui, né, a gente tem um modelo de hidro para a gente entender esse conceito do selection tree, tá? Então, se eu der um hide unselect, um hide all, desculpa, ele volta tudo, tá? Então, a gente já vai ver isso em detalhes também no próximo vídeo, essas ferramentas de visibilidade. O que eu quero que você entenda desse vídeo é a funcionalidade dessa aula, né? A funcionalidade do selection tree. Tá, então deixa eu voltar aqui para o meu background padrão. Clicar com o botão direito e vou mudar para graduado e vou dar um OK. Tá? Bom, eu quero te falar além disso. Aqui no Selection Tree nós temos mais de uma vista, né? O Standard e o Compact, o Properties e o Sets. O Compact, perceba, ó, que é só os arquivos, ó. Ele não tá nos mostrando os subníveis, então ele é bem compacto mesmo, como o nome já diz. Só aqui na elétrica, como a gente tem vários links, ó, aí ele traz separado. Tá? Então, só por isso que esses arquivos aqui tem uma cruzeta, porque tem vários links dentro dos arquivos. Tá? E agora a gente já vai, para explicar esse menu propriedades, eu quero te explicar primeiro o que são essas propriedades dentro do Navisworks. O que são propriedades, então? Então, as propriedades são as informações que estão presentes nos nossos objetos BIM. Aqui na aba Home, Display, a gente tem um botão que se chama Properties. É aqui que fica a caixinha das propriedades. Então, eu vou clicar nela. Perceba, ó, que vai abrir aqui, ó, para nós, uma caixinha de informações. Essa caixinha de informações, ela tá nos mostrando, ó, as informações desse arquivo, ó, que a gente está selecionado no Selection Tree, né? Percebam que a gente está com ele selecionado aqui. Eu vou voltar para o Standard, só para vocês entenderem, ó. Então, se eu vou passando aqui, ó, nos modelos, ó, perceba que vai nos entregando algumas informações de propriedades referente a esse arquivo do projeto, né? Então, assim, eu quero te falar com isso. Eu vou clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa parede. Essa parede, ele vai nos dizer aqui, ó, as informações referente a essa parede, pintura externa branca com textura tinta elastomérica. Então, que pertence a esse tipo, que pertence ao IFC Wall Standard Case. Então, cliquei na parede, tá? Se eu abrir mais um pouquinho, ele vai nos dar os materiais. A gente quer saber da parede, então cliquei na parede. E ele está nos dando a informação aqui. Perceba, ó, que está sendo uma informação bem enxuta, né? Não tem muitas informações aqui, ó, se a gente for nas abas, ó. Por quê? Porque na hora que a gente exportou esse arquivo em IFC, a gente trouxe para cá o mínimo de informações possíveis para deixar nosso modelo leve e também facilitar a vida de quem vai estar procurando essa informação, né? Então, esse é um dos grandes objetivos do curso. A gente vai ver lá na aula de requisitos de modelagem como que a gente organiza essa informação do modelo para facilitar a vida de quem está lá na obra e vai consumir isso. Mas voltando aqui. Então, perceba só, eu vou cliquei nesse arquivo. E aí ele nos deu uma caixinha de propriedades. O que eu quero dizer com isso? Na caixinha Item, ó, ele nos dá algumas informações de qual pavimento ela está, qual que é seu arquivo de origem, o tipo, né, o guide, que seria um código, digamos, dessa parede, e o nome, né? Então, são algumas informações pertinentes. Em Elements, a gente tem aí mais algumas outras informações. E aí, são referentes a gente vai falar sobre isso, como é IFC, ele tem um nome para cada propriedade, tá? Então, isso é uma caixinha de property sets do próprio IFC que se chama Element.
E aí, na aula de FC, a gente vai aprender sobre isso, que é o nosso segredo do curso. É a gente mapear as informações que a gente precisa, as propriedades que a gente precisa, e elas virem parar aqui, ó, numa caixinha, que se chama NatBean, no meu caso, que foi o nome que eu dei para esse conjunto de propriedades, customizado por mim, né? Então, o Property Sets, ele pode ser customizado pelo usuário. Então, tá aqui a informação das propriedades, que se chamam NatBean. E essas propriedades aqui são as informações essenciais, necessárias que a gente precisa ter nesse modelo para conseguir planejar, tirar quantitativos, entender o modelo, entender o escopo e assim por diante. Então, estão aqui as principais informações que a gente precisa saber dessa parede. Então, isso aqui são as propriedades. Perceba? Então, eu sei, a gente já fala sobre isso, que ela faz parte do pacote de trabalho pintura externa e da prumada 4. Então, eu tenho aqui, ó, o local 1 da torre 2, que se chama prumada 4, então eu sei que ela é da torre 1, da torre 2, desculpa. Então, eu tenho o local 2, torre 2, que é fachada. A gente vai ver tudo isso em detalhes, isso faz parte da aula de requisitos de modelagem, tá? E aqui nós temos a descrição. Então, eu sei que essa parede, que faz parte da fachada, que faz parte do pacote de pintura externa lá no planejamento, ela é pintura externa branca com textura de tinta elastomérica. Sei também que ela está no 8º pavimento, que ela tem 0,78 metros cúbicos de volume, 6,78 de comprimento e uma área de 15,63. Então, são essas informações que o engenheiro da obra, que o gestor da obra, quem está lá no canteiro precisa saber. Aqui no menu de propriedades, então, estão as informações do nosso modelo, o famoso I do BIM. Né? Então, está aqui tudo que a gente precisa fazer para executar a nossa obra, para tirar quantitativos, para fazer a simulação construtiva. Tá? E aí, aqui a gente tem o NatBean e FC Type, que seria o quê? Seriam informações que pertencem ao tipo, tá? A gente vai explorar esse NatBean aqui, logo, logo no menu propriedades aqui. E aí, olhem só, isso a gente já vai falar do Timeliner, tá? Mas quando a gente cria a simulação construtiva dentro do Navisworks, ele também vai criar um conjunto de propriedades que se chama Timeliner. Então, olhem só, quando eu clico nesse conjunto de propriedades Timeliner, o que ele me entrega? Ele está me dizendo que essa parede que representa a pintura externa, ela vai ser pintada, né, executada entre os dias 17/5/2024 e 30/5/2024. Então, ao clicar em um objeto BIM, vou clicar no de baixo. Quando a gente está no Timeliner, ele nos diz qual que é o período que a gente vai executar essa tarefa de pintura externa. Percebam que está no mesmo dia, porque elas pertencem à mesma prumada. Mas se for para a prumada do lado, ó, já vai mudar a data, porque a data é diferente. Então, isso que é o I do BIM. Isso é informação. Isso é a gente ter um modelo em que a gente consiga executar a nossa obra mais fácil, com informações nas mãos, nos ajudem a gente executar melhor o nosso empreendimento. E esse menu de propriedades que eu te mostrei aqui é referente a um objeto BIM que foi exportado em IFC, né? A gente vai falar sobre isso. Então, a gente só trouxe as informações essenciais, importantes para a gente, né, nesse arquivo. Agora, por exemplo, ó, deixa eu clicar aqui no hidro, ó, e pegar um tubo para você ver. Então, vou clicar aqui, ó, em tubulação e vou pegar aqui o esgoto. Mais um pouquinho. Aqui. Então, percebam, ó, que esse tubo, ó, por ser exportado em NWC, ele trouxe muito mais informações do que aquele em IFC. Por quê? Quando a gente exportou, a gente vai ver isso na aula de exportação em NWC, a gente pediu para trazer tudo. Então, veio todas as informações para cá. Aí a gente podia ter feito isso no IFC também, mas lá a gente foi mais clean, né? A gente mais lean, vamos dizer assim. A gente trouxe só o que a gente queria. E lá, quando a gente fez a exportação em NWC, a gente trouxe tudo. Então, percebam que a gente vai falar sobre isso, né, na aula de IFC, que a gente não conseguiu exportar em IFC e por quê, né? Mas percebam que aquelas informações que eu mostrei para ti, que estão na caixinha NatBean, quando a gente está utilizando
o modelo NWC exportado do Revit, sem ser o IFC, né, o arquivo autoral exportado na extensão NWC diretamente, ele vem para cá, ó, as informações customizadas pelo usuário. Então, a gente tem praticamente as mesmas informações customizadas, ou seja, aquelas que nós criamos dentro do Revit, a partir de parâmetros do projeto, parâmetros compartilhados, parâmetros de família. A gente fala sobre isso na aula de Revit, tá? E vamos falar depois na aula de requisitos de modelagem também. Então, a gente tem aí todos os parâmetros que nós criamos. Então, aqui está em custo. Porém, as quantidades, elas vão estar em element. Então, perceba que aqui eu tenho a área, o diâmetro, o comprimento. Então, as informações de quantidades vão estar aqui. Então, aqui a gente já consegue perceber uma primeira diferença entre trabalhar com IFC e trabalhar com o NWC, ou enfim, a informação fica dividida. Então, não fica em um único lugar. Tá? Mas é isso aqui que eu quero te mostrar o que são as propriedades. Então, as propriedades, elas são as nossas informações. Só que essas informações que aparecem nessa caixinha de propriedades, elas são somente da instância. O que eu quero dizer com isso? Vou clicar de novo na parede. Essa parede é uma instância. Então, ela vai nos entregar as informações somente da instância. Por quê? Porque quando eu pressiono o Ctrl no teclado, ó, eu consigo pegar dois objetos ao mesmo tempo. Percebam que a caixinha de propriedades aqui sumiu. Só diz que tem 2 itens selecionados. Por quê? Porque as informações, as propriedades entre as duas paredes não são 100% iguais. Existem informações similares, mas tem muitas informações que não são iguais de uma parede para outra. Por isso que aqui na caixinha de propriedades, ele não consegue acumular as informações. Para a gente conseguir analisar os objetos BIM que possuem informações, propriedades similares, semelhantes entre eles, a gente vai utilizar o menu do Selection Tree, que se chama Propriedades. Então, o menu aqui, ó, Selection Tree Propriedades, ele vai nos dar exatamente aquele menu que aparece em cima da caixinha de propriedades, numa forma de lista. E nessa lista vão estar agrupados os objetos BIM, também numa estrutura hierárquica, na mesma lógica do standard, numa estrutura hierárquica, só que agora conforme as suas propriedades similares. O que eu quero dizer com isso? Perceba, ó, que essas caixinhas que tá aqui, logo para a gente já mudar o nosso modelo, essa caixinha que tá aqui, ó, ela, se eu for lá na propriedade item, dentro, vamos vir em element, que é mais fácil. Se eu for dentro da caixinha element, da propriedade element, e for em IFC class, eu vou selecionar todos os objetos que são IFC opening element. Querem ver? Ó, tô no menu propriedades. Agora eu vou descer lá na caixinha do element. Element, tá vendo aqui? Eu vou abrir ela. Eu vou encontrar a propriedade que se chama IFC class. Tá demorando um pouquinho, mas agora vai abrir element. Agora eu vou achar, ó, IFC class. Ele tá em ordem alfabética. Ó, IFC class tá aqui, ó. IFC class aqui. Vou abrir. E agora eu vou selecionar todos os objetos que pertencem a essa classe, ó, IFC Open Element. Ó, vou clicar nele. Perceba que no modelo, ele vai selecionar tudo que tem essa informação. Então, tudo que é um IFC Open Elements, no modelo foi selecionado. A gente tem uma aula só sobre as configurações de visibilidades, mas perceba, ó, se eu clicar aqui em Hide, o que ele vai fazer? Ele vai esconder todos esses objetos da classe IFC Open Element, tá? Isso vale, né, essa lógica vale para tudo. Então, assim, se eu entrar aqui em NatBeam, que é o nosso conjunto de propriedades, é o que a gente vai analisar, é o que a gente vai usar, é uma forma de levar o BIM para a obra e facilitar a vida de quem vai usar esse modelo. Perceba, ó, a gente vai falar sobre isso na aula de FC, tá? Então, a gente tem aqui
uma organização da informação por torres e uma informação dos outros elementos, né, que não são das torres. Então, mas o que eu quero te mostrar com isso? Lembra quando a gente clicou lá na parede, tinha uma informação de descrição? Então, perceba, ó, se eu abrir aqui, ó, essa caixinha de propriedades descrição, e eu selecionar aqui alvenaria estrutural, ele vai ter pego todos os objetos BIM que possuem a informação alvenaria estrutural na sua descrição. Então, ó, cliquei. Vou dar um hide unselect. Ele fez aqui para mim. Ele isolou. Ele só deixou para gente os objetos BIM que tem a informação alvenaria estrutural na sua descrição. Então, independe de qual arquivo de origem, independe de qual nível, independe de qual disciplina, independe tudo que é alvenaria estrutural vai estar agrupado neste menu de propriedades que chama descrição alvenaria estrutural. Por isso que eu vou te falar muito durante o curso que a semântica é importante. Por que a semântica é importante? Porque e se tiver uma vírgula diferente, um ponto diferente, uma no plural, outra no singular, escrito de maneiras diferentes, e eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, em disciplina, ó, eu tenho instalação e instalações. Ele vai agrupar os objetos BIM exatamente como eu escrevi. Então, se eu esqueci de um S, se eu esqueci de um acento, se eu coloquei um ponto a mais, uma vírgula a mais, ele vai agrupar pela similaridade da semântica. Por isso que a gente fala que quando a gente está trabalhando com BIM, padronizar, estruturar e organizar a semântica é importante, porque todos os objetos BIM vão ser agrupados conforme o nome, conforme a organização que a gente dá para ele, por isso que é importante, tá? Por isso que quando eu abro aqui, ó, a descrição, eu consigo ver tudo que está presente aqui no nosso modelo. Fácil. Ó, outra funcionalidade que a gente vai ver aqui, ó, de propriedades, ó, vou pegar, por exemplo, o local da torre 1, que se chama as prumadas, ó. Então, vou pegar a primeira prumada, shift a última, para o 8. Ó, o que ele fez pra gente? Ele selecionou tudo que é da prumada. Se eu der um hide and select, vai ter ficado só a nossa fachada aqui. E por que eu consegui fazer isso rápido? Porque a nossa propriedade, a nossa informação, lá quando a gente fez o projeto, quando a gente fez a concepção do projeto, estava correta. Foi organizada, foi estruturada, foi padronizada. E é isso que faz a gente levar o BIM para a obra. É isso que faz o pessoal da obra conseguir utilizar esse modelo fácil, tirar quantitativos e assim por diante. Ó, outra curiosidade aqui, né? A gente tem o menu de quantitativo, né? Então, aqui, ó, volume. Então, se eu clicar em volume, ó, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando todos os objetos BIM que possuem a informação de volume. Se eu der um hide, ele vai ocultar aquilo que possui volume. Por quê? Porque ele oculta os itens que estão selecionados quando eu clico em hide. Ó. Então, tudo que sobrou aqui são objetos BIM que não possuem a informação de volume. E aí, com isso, ó, percebam que aquele Open Element voltou. O que eu posso fazer? Ó, cliquei no Open, Select Same Type. Ó, ele vai ter selecionado todos. Eu vou dar um hide, só para ficar mais fácil. Então, tudo que ficou aqui, ó, são objetos que não possuem a informação de volume. E logo de cara, ó, o que a gente consegue perceber? Que as escadas não têm volume. E elas deveriam. Então, na aula de requisitos de modelagem, eu deixei isso de propósito, né? Porque o nosso curso também é aprendizado. Como é que a gente faz para solucionar isso? Né? Então, a gente vai ter uma aula de conferência dos modelos. A gente vai entender que as escadas estão sem e como é que a gente pode solicitar para as escadas vierem com a informação. Então, isso é algo que a gente vai ver. Perceba, ó, que as escadas do prédio garagem vieram com a informação. Ela, ó, se dá uma hide wall, ó, e clicar em volume, as escadas do prédio garagem têm a informação de volume. Eu cliquei na escada, e se eu for na nossa caixinha NatBIM,
Ah, uma coisa que acontece, só vim aqui no Standard, é que às vezes quando a gente clica no objeto, aqui no modo Standard, ó, ele pega o elemento, o último elemento, vamos dizer assim. Então, algo que a gente pode fazer quando acontece isso, ó, é clicar com o botão direito na tela e pedir, ó, tá vendo que ele tá pegando o last object? Pede para pegar o first. Que aí, ao clicar na viga, ó, ele já vai nos dar o objeto que possui essa informação. Ó, então, cliquei aqui na escada, ó, e aí a gente tem a informação de volume. E aí, na aula de requisitos de modelagem, a gente vai entender como que a gente imputou esse volume na escada e por que as outras não vieram. Tá? Então, percebam, que nessa aula eu quero que você entenda o que é informação e a importância da gente colocar a informação correta no nosso modelo, porque a gente tem a caixinha de propriedades, a gente tem o menu de propriedades, e nesse menu de propriedades vão estar todas as informações organizadas e hierárquicas. E é a partir dessas informações que a gente vai conseguir agrupar e organizar os nossos modelos como a gente quer tirar a informação. Se a gente conseguir organizar isso lá na fase de planejamento, lá na fase de estruturação do projeto, a gente vai reduzir o número de cliques e filtros e organização de informação de uma forma absurda. Tá? Então, a gente vai ver isso aqui no nosso curso. Mas, quando a gente não consegue ir no mínimo dos detalhes, a gente vai trabalhar bastante com a questão de find items, que eu vou te explicar na próxima aula.